Eu acho que isso que o Geraldinho está falando e isso que você falou agora por último tem muita relação com essa primeira pergunta que você fez, né? É uma pergunta polêmica sobre a grandeza de Maria. Uhum. Porque eu acho que é importante nós considerarmos que os dois testamentos bíblicos, eles se iniciam, eles giram em torno de duas mães. E isso é muito significativo quando nós consideramos o contexto histórico, como você colocou. Por quê? Lá em Gênesis, naquele contexto ali do Éden, Eva, Adão, com Emmanuel nós temos toda a explicação de que o jardim do Éden é uma alegoria para explicar o degredo. Mas nós temos uma polêmica, uma controvérsia em torno de Eva, né? Ali com o fruto proibido. Então nós temos uma mulher em torno da qual gira esse início do Velho Testamento. No Novo Testamento nós também temos uma controvérsia, porque uma mulher como Maria, no contexto do judaísmo, que aparece grávida, e esse filho não era de José, porque ela foi concebida pelo Espírito Santo, começa uma polêmica e aí a gente precisa perceber que são duas descidas. Uma descida, né, que significa o degredo no Velho Testamento, e a descida de Maria, mas como a descida da graça de Deus em nosso favor. É por isso que o anjo Gabriel vai dizer para ela na saudação: Ave Maria, cheia de graça. E isso que você falou é muito significativo e todo cristão precisa prestar muita atenção nisso. Por quê? Porque qual que seria o contexto legislativo, né, que envolvia todos eles? Pena de morte para uma adúltera. Uhum. Só que José, como o Geraldinho colocou, um espírito muito puro, muito generoso. E, gente, nós não podemos ser anacrônicos. Nós estamos falando mais de 2000 anos atrás. Qual era o contexto histórico de machismo, de misoginia em que aquelas pessoas estavam inseridas? Então, percebam, José suficientemente generoso, porque aí no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, nós temos a informação de que ele pensou em deixá-la em segredo. Ele não ia falar para ela não sofrer as consequências. E é importante nós considerarmos que o capítulo 1 do Evangelho de Mateus, ele é iniciado com a genealogia do Cristo. Então, as 14 gerações de Abraão até Davi, as 14 gerações de Davi até o exílio da Babilônia e as 14 do exílio até propriamente José e Jesus. Então, toda essa carga valorativa do povo hebreu da lei. E aí uma controvérsia. A lei vai ser cumprida ou não, a lei da terra, mas essa mulher, por isso que Maria é tão importante e esse sentido sobre o qual nós estamos falando aqui tem relação com a sua pergunta, porque é com Maria que se inicia esse rompimento paradigmático do amor, porque com ela, né, a gente vai ter o que se segue. José pensa em deixá-la em segredo, o arcanjo Gabriel aparece para ele em sonho, um espírito aparece para ele em sonho e diz, aí vai depender da tradução, mas o sentido é o seguinte: não deixe Maria, porque o que nela foi concebido pelo Espírito Santo. E aí ele decide, por uma comunicação espiritual, a romper com a lei. Então, em Maria, nós temos aquilo que Paulo de Tarso vai dizer na segunda epístola aos Coríntios: a lei mata, o espírito vivifica. Então, é com Maria esse início de uma fase espiritual. O amor é a nova lei e, por muitos motivos, há alguns bem significativos rompimentos com essa antiga lei. Então, quando você pensa, vamos pensar a grandeza de Maria, esse rompimento paradigmático do amor se inicia com ela, com a história dela, o Novo Testamento, a graça de Deus descendo em nosso favor na figura de Maria Santíssima. E os evangelhos apócrifos de Maria, o que vocês entendem? Porque eles não estão no canon, né? Não são canônicos na Bíblia. O que vocês entendem disso? Bom, nós temos uma informação muito importante de Emmanuel no livro Paulo e Estevão, que é um livro que a gente pode considerar que é um romance épico, porque ele traz a vida de Paulo, o antagonismo, aliás, de Saulo de Tarso, que era um doutor da lei, né? O antagonismo dele com Estevão, que foi um dos primeiros, o primeiro mártir do cristianismo, e depois a conversão de Saulo de Tarso em Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, a preparação de Paulo de Tarso para trabalhar em nome do Cristo, e depois o contato de Paulo de Tarso com vários dos apóstolos e depois com outros novos cristãos que se formaram lá na igreja de Antioquia da Síria, onde ele vai conhecer Lucas. Lucas não conheceu Jesus, né? Lucas era um médico de outra origem que acaba se convertendo ao cristianismo na igreja de Antioquia da Síria. E aqui incunha o termo cristão. E é ele, naquele tempo, né, Emmanuel revela que os cristãos se chamavam entre si de caminheiros. Homens do caminho. Homens do caminho.
E aí ele refletiu lá na igreja de Antioquia da Síria o seguinte: bom, mas caminheiros, nós não podemos nos chamar de caminheiros, porque no mundo nós vamos encontrar vários caminhos. Que tipo de caminheiros nós somos? Nós somos caminheiros cristãos. Então nós somos cristãos, essencialmente cristãos. É ele que cunha esse nome de cristão. E aí ele vai se tornar grande amigo de Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso, que estava escrevendo muito e viajando muito, as epístolas todas. Ele fundava igrejas cristãs ali ao redor de onde hoje é a Turquia e a Síria, né? Várias viagens missionárias e tudo, depois vai à Grécia, depois vai a Roma, mas aí ele vai e tinha um desejo secreto. Qual que era o desejo secreto dele? Era ele próprio, Paulo de Tarso, entrevistar Maria de Nazaré em Éfeso, lá na casa dela. Ele queria os relatos dela. Ele queria os relatos da mãe de Jesus, desde o início da gestação do Cristo, da chegada dele criança e tudo, né? Ele queria o testemunho de Maria. Só que a tarefa dele estava tão sobrecarregada que ele não teve essa chance de ir inclusive ele foi preso, né? Ele já estava preso, então ele não teve essa oportunidade. Então Lucas vai visitá-lo na prisão e ele encomenda a Lucas que vá até a casa de Maria em Éfeso para entrevistá-la. E Lucas faz isso. Então o evangelho de Lucas é o verdadeiro evangelho de Maria de Nazaré. Isso é muito importante. Segundo a revelação de Chico Xavier. Nós temos o evangelho de Maria, que é o evangelho de Lucas. Porque nós temos que lembrar que Lucas não conheceu Jesus. Lucas veio depois que Jesus tinha morrido. Ele se tornou cristão depois na igreja síria, na igreja de Antioquia da Síria. Então, por isso que no início do Evangelho de Lucas nós temos as passagens mais significativas sobre como foi o nascimento de Jesus. A gente tem muitas complementações do Evangelho de Mateus, mas o contato de Maria com Isabel, todo aquele contexto de Zacarias, Zacarias ter ficado mudo, tudo aquilo no Evangelho de João Batista, tudo aquilo no Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Lucas traz os relatos da própria Maria Santíssima. As recordações da própria Maria. Então nós espíritas consideramos que o Evangelho de Maria já existe e é conhecido por todos como o Evangelho de Lucas. Muito legal. Eu queria perguntar sobre o número 13, porque especificamente Maria, quando a Mãe Santíssima, quando aparece em Fátima, ele fala para as crianças, né? Voltem todo dia 13. O que vocês entendem da importância desse número, do significado? Muitos falam que seria a Santa Ceia, ou teria uma conotação mais mística ou espiritual. O que vocês entendem disso? Ou é só uma... Eu vou deixar para você. Eu acho que assim, a maior especulação que eu consigo fazer é que 13 é 4 na numerologia. É isso, sim. 4 na numerologia. Porque se a gente for pensar em número de apóstolos, mesmo se a gente considerasse aí, né, um 13º, e aí a teologia vai se dividir, seria Paulo de Tarso, ou seria, né, aquele que chega ali quando eles tiram sortes, de cujo nome eu não estou me lembrando agora. Não, começa com M. Eu vou lembrar daqui a pouco, mas eu não estou me lembrando do nome do 13º, mas ali no início do livro de Atos, é fácil de achar no início do livro de Atos, ali eles tiram sorte e vem esse 13º. Então se nós considerássemos eles mais Judas, nós teríamos um número diferente de 13 de apóstolos, considerando todos. Agora, é interessante, né, que nessa aparição de Fátima, lá na Cova da Íria, a Nossa Senhora tenha pedido para as crianças se tornarem todo dia 13, e assim foi até outubro, com exceção do mês de agosto. Fica aí, né, para quem está conosco refletir e talvez nos trazer mais respostas. Eu realmente te digo que eu não sei. Deixa eu aproveitar aqui para dar um recadão da Humane Amor, do mapa astral do meu queridíssimo amigo Otávio Leal. O presente que fica para a vida toda. Você faz um mapa astral, eu fiz há 3 anos atrás e é maravilhoso. Tá empacado na parte financeira da sua vida, tá empacado na parte emocional, o mapa astral te dá o caminho. É cupom de desconto, pagamento facilitado
e é imperdível, que é um presente que fica para sempre. Ou você pode presentear a você mesmo. Fique feliz aqui, ó, em falar, né? Eu fico muito feliz em falar da Humana e Amor do Otávio. Ele faz isso há 36 anos. Então, não perca tempo. Tem aqui no link da descrição do vídeo, meu querido Sherminator. Tá bom, eu recebi uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, que seria: qual é o terceiro segredo de Fátima? Ah, também essa eu não sei. Isso foi relatado. O terceiro segredo foi o segredo que a Igreja Católica segurou mais, e ele teria relação com visões apocalípticas, e ele teria ali uma relação com esse atentado a esse homem de branco. E aí o próprio Papa João Paulo II compreendeu que ele seria esse homem de branco, porque quando ele sofre o atentado justamente ali em 13 de maio de 1981, quando ele sofre o atentado, ele entende que ele se recuperou dos tiros porque houve uma interferência de Maria, de Nossa Senhora, e é por isso que no ano 2000 ele decide, né, porque, como eu falei, foi o Papa João Paulo II que beatificou a Jacinta Marto e o Francisco Marto. Quem canonizou foi o Papa Francisco, mas toda essa movimentação começou de uma forma mais incisiva com o Papa João Paulo II, e esse seria o contexto da terceira revelação. E, mais uma vez, a terceira revelação foi mais segurada pela Igreja Católica. A Igreja Católica decidiu que não estava na hora de falar ainda e falou só depois. Tá bom, vocês mandaram várias fotos aqui pra gente, Geraldinho mandou as fotos pro nosso produtor, e mandaram também esta foto aqui, que eu acho que eu vi essa pintura. Essa pintura... Você viu na casa de Chico. Não é isso? Eu vi, ela tava lá. Chico Xavier, ele endossou essa imagem de Maria, né? Então vamos colocar no ar aqui, ó, tá lá. É isso, então as pessoas estão vendo a imagem que foi enviada. Quem que fez essa arte? Pois é um fotógrafo que, a pedido de Chico Xavier, ele foi desenhando a figura de Maria, e foram várias versões até chegar naquela que Chico Xavier então endossou. Vocês notam que eu ganhei essa foto do Chico com esse desenho do fotógrafo, e embaixo ele escreve Maria, Mãe de Jesus, né? E no verso... tá escrito aqui. Sim. E no verso ele faz a dedicatória para mim. Coloca lá o verso. Então essa seria a imagem... Era a imagem que o Chico Xavier distribuía para todos nós, os amigos dele, as pessoas que tinham ligação com ele, todos receberam. O que está escrito ali, que a leitura tá, querido Geraldinho... Deixa eu ver aqui então. Vamos ver aqui, ó. Querido Geraldinho. Não, dá para ler. Dá para ler? Tá, peço a vossa Mãe Santíssima. A nossa Mãe Santíssima. A nossa Mãe Santíssima. Para que você seja sempre muito feliz. Sempre reconhecidamente Chico Xavier. Uberaba, 17/7/84. É bom, você conseguiu ler melhor que eu. Aqui eu tava lendo no celular. A letra redondinha do Chico, né? Essa letra é linda. Que beleza. Então eu ganhei esse mimo dele, né? E ele me deu, junto com essa foto, ele me deu justamente a medalhinha de Nossa Senhora de Lourdes dentro de um recipiente de não é feltro, como é que chama? Veludinho. Eu guardo até hoje com muito carinho. Olha só, me mandaram aqui no WhatsApp que o 13º apóstolo... Matias, eu me lembrei. Matias. Me mandaram aqui que aqui a ideia tem a polêmica, né? Que seria o 13º apóstolo seria Maria Madalena. Essa é uma interpretação bem polêmica e mais elástica, digamos assim. E daí estão associando aí, então, que, né, a Mãe Santíssima teria usado esse número para referenciar a Maria Madalena. Então, um ponto de vista, né? É um ponto de vista interessante, porque tem, inclusive, no mesmo livro Boa Nova, tem a história completa de Madalena. Que é outro capítulo que Humberto de Campos, através do Chico Xavier, revela toda a trajetória da conversão de Madalena, Maria de Magdala,
até a sua desencarnação, né? E ele inclusive revela que os discípulos, mesmo depois que eles se tornam apóstolos, divulgando a mensagem do Cristo, eles rejeitaram a presença dela. Eles não aceitaram a presença dela, justamente pelo machismo da época, né? E ela acabou passando por várias humilhações e aceitando renunciar, vamos dizer assim, de estar junto deles, e acaba seguindo um caminho solo, onde ela decide o seguinte: se eu não posso falar com os discípulos de Jesus sobre Jesus para o povo, eu vou buscar então, naquela época, todos os ancenianos, né, que naquela época eles se chamavam de leprosos, pela lei judaica, eles tinham que ser afastados das cidades. E havia um bairro especial para isso, né, que eles davam a denominação de Vale dos Imundos, né? Então, Maria de Magdala, então ela pensa assim: bom, se eu não posso falar para o povo, então eu posso falar para os ancenianos. Então ela vai de cidade em cidade, pregando o evangelho de Jesus para os ancenianos, para os leprosos, e ela acaba adquirindo a doença, não é? E ela guarda o desejo de ver Maria no final da vida. Com muito custo ela chega em Éfeso, onde Maria vivia. Ela se encontra com João Evangelista, pede a João Evangelista que a leve até Maria, e elas se despedem. E depois ela, já muito doente, desencarna, e tem esse mesmo fenômeno de Jesus vindo buscar Maria de Magdala, né, Madalena, e ela ingressa no mundo espiritual com toda a glória. Eu só quero corrigir um equívoco, porque eu ouvi o Geraldinho falando aqui, e o Cristo aparecendo ressurreto para Maria Madalena é o capítulo 20 de João. Mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, é o capítulo 19. E eu falei uma informação errada. Maravilhoso. É uma enciclopédia. A hora que ele começou a falar, eu me lembrei que é nesse capítulo que a gente tem Madalena vendo Jesus, né, ressurreto.